A paz de Cristo. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Mateus 25, 1 a 10. Essa parábola, ela é continuação do capítulo 24 de Mateus, que fala a respeito da volta de Jesus. Fala da atitude de muitos cristãos dentro da igreja. E fala de como estarão, no momento, os cristãos à volta de Jesus Cristo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. Mateus 25, 3. E o azeite, ele é um tipo de um Espírito Santo. Fala daquilo que é espiritual, dos frutos do Espírito Santo. Não levar azeite suficiente é não prover-se dos elementos espirituais para a preparação da vinda do Senhor Jesus. É viver de forma negligente. É ser relapso superficial. É alimentar mais a carne que o espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o espírito, para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não é sujeito à lei de Deus. Em verdade, pode ser. O que estão na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 5 a 6. Elas até que tinham azeite, mas não o suficiente para chegar até o noivo. O fogo estava fraco, quase apagando, sem expressividade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Salmo 51, 10 a 11. Quem que vive como nécias no dia de hoje? São os que abandonaram os cultos e a comunhão com os irmãos e vivem se auto-apacentando numa cultura individualista de vida religiosa. E ainda se vangloriem por estar longe do templo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando nos uns aos outros e tendo mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Ou são aqueles que participam dos cultos, mas não se envolvem nas atividades da igreja, para não se comprometerem. E para algum desses é melhor criticar que trabalhar. E sempre tem desculpa quando falta os cultos. Uma hora é trabalho, outra é família, outra é um pretexto qualquer, mas sempre tem uma desculpa. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escutar-se e disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo? Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 jumentas de boi, e vou experimentá-la. Rogo-te que me hajas por escusado? E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. Lucas, capítulo 14, versículos 16, 20. As nécias são aquelas que não mantêm uma vida de oração constante, e muito menos de jejum. Buscam sempre razão para justificar as tais ações. Quando há uma convocação de toda a igreja a fazer,
uma campanha, seja de oração ou de outro tipo de trabalho, lá vem as nécias dos dias de hoje. Acha que estão forçando muito. Acha que o pastor pede demais. Ah, assim não dá. E passam a criticar, murmurar. As nécias dos dias de hoje, muitas vezes, até levantam as mãos para ajudar. Mas, de fato, não ajuda. E muitas vezes atrapalham quem quer trabalhar. As nécias do dia de hoje, quando vem um irmão buscando a Deus em oração e vigília, ou até evangelizando, costumam dizer assim, ó, é fogo de palha, é novo convertido, tá querendo agradar o pastor, é sempre assim, logo logo passa. Eu também já fui assim, isso passa. Gostam de culpar a outros, mas são incapazes de reconhecer os seus pecados e falhas. Não sabe que há tempo já estão caindo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de caíste, e arrependa-se, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, 4 a 5. Para as nécias, as pregação são um peso, um fardo. Sempre é bom para os outros, nunca para si. Pois acho que já sabe demais. Não precisa que ninguém os ensina. A escola dominical nem se fala. Culto de meio da semana, só quando der. Essas são as nécias dos últimos dias. Enquanto isso, o azeite está acabando. E elas nem estão percebendo. O fogo está se apagando. Na prática da vida cristã, vão se tornando iguais os incrédulos. Os amigos são mais importantes do que os de dentro da igreja. Seu testemunho é zero. O azeite já acabou. Só tem a lâmpada. Mas o noivo está chegando. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo saiu ao seu encontro. Mateus 25, 6. A volta de Jesus, para muitos, será de glória. Mas para os outros, serão de juízos. Glória para as prudentes, que em todo tempo conservavam suas lâmpadas cheias, e ainda promoveram reservas para si. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco forte e fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. E juízo para as nécias, que não levaram a sério a sua vida religiosa, vivendo a vida dissoluta em pecado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 30. Tomando as suas lâmpadas, fala de individualidades da salvação. Cada qual era responsável por si mesmo. Todos aqueles que buscam as coisas espirituais devem tomar suas próprias decisões e devem preparar-se pessoalmente. O noivo está chegando. O verdadeiro significado da vida cristã não pode ser pedido de empréstimo de outro. As prudentes responderam, não. Pois de certo não chegará para nós e para vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-o para vós. A regra é que cada qual deve se preparar
pessoalmente. E que a grande característica dos verdadeiros discípulos é a atitude de preparo. E especialmente nessa parábola, a atitude de preparo para os últimos dias. Ardentes expectativas pela vinda de Cristo. A porta vai se fechar. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mateus 25:10. Você entrará pelas portas? As portas vão se fechar. O noivo está chegando. Alegria para as que se preparam e entrarem com o noivo. Tristeza para as que não se preparam e não entraram para as bodas. Quando Jesus fechar a porta, não haverá possibilidade de abrir novamente. A porta foi fechada para sempre. A insistência das nécias em Mateus 25:11. A negativa de Jesus em Mateus 25:12. Não vos conheço, Mateus 7:23, Mateus 25:12. A advertência do noivo, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora, Mateus 25:13. Se o noivo voltasse hoje, você subiria com ele? Se o noivo voltasse hoje, você subiria com ele? A porta será fechada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.